aí, galera do Game Shark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e hoje estou acompanhada de alguém muito especial aqui da casa, Maxon Lima, de Antes do Pesadelo. Maxon, seja muito bem-vindo ao Game Shark. Olá, Bruna, todo mundo que assiste o Game Shark, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, ainda mais por um assunto tão maravilhoso, maravilhosamente profano, que é o assunto de hoje. Pois é, o assunto de hoje, inclusive, é Silent Hill. O Maxon vai trazer toda a sabedoria e paixão aí pela franquia para compartilhar aqui. E dor também, né? A gente sabe que existe. Para compartilhar aqui no Game Shark. Bom, para quem não sabe, Silent Hill é uma franquia da Konami que tem um impacto muito importante no gênero de horror e sobrevivência nos videogames. Desde 1999 foram lançados 8 games da série principal, além de produções audiovisuais, spin-offs e até projetos cancelados. Não disse quais, mas eu vou dizer eventualmente. Não disse, ninguém sabe, né? O cancelado da história, o projeto abortado da história, mas Silent Hill, ele vem ali numa época que existiam muitos clones de Resident Evil. Resident Evil mostrou que existia um público gigante para jogo de terror em específico e criou o filão psicológico da coisa, né? Então, grandes nomes já envolvidos que viriam a ficar conhecidos no decorrer da franquia, como o Keiichiro Toyama, que é um cara que hoje em dia é muito famoso, ele tá com um estúdio novo, ele escreveu e dirigiu o primeiro jogo. O Akira Yamaoka, que também é uma grande estrela aí das composições dos videogames, ele fez seu primeiro trabalho com o Silent Hill. Então, é legal ver o momento histórico de 99 que o jogo saiu e como ele conseguiu seu próprio público, porque eram jogos bem diferentes, colocar ali Resident Evil lado a lado a Silent Hill. Sim, o primeiro jogo da franquia saiu para PlayStation 1 e foi produzido pela Team Silent, que foi um grupo dentro da Konami focado só na franquia. E no jogo de estreia, a gente acompanha Harry Mason, que é um cara comum que foi passar as férias com a sua filha, Cheryl, em uma cidade chamada o quê? Silent Hill. Só que perto de entrar na cidade, Harry desvia de uma garotinha no meio da estrada, bate o carro e fica inconsciente. Ao acordar, ele se dá conta que sua filha sumiu e a partir daí ele parte em busca da menina e muitas coisas malucas acontecem, né, Maxon? É interessante pensar que Silent Hill tá ligado muito a uma cidade resort, aquela cidadezinha interiorana que as pessoas vão para espairecer, esquecer dos problemas e tal. E é o que acontecia com os Mason, né? E numa dessas viagens eles adotaram essa criancinha Cheryl, que encontraram na beira da estrada, e quando eles estão indo lá, a esposa do Harry, que é um escritor, falece, e eles encontram esse vulto na estrada, batem o carro, e aí passa a ser o Have you seen a little girl, short, black hair, que ele pergunta pra todo mundo que ele encontra na cidade. Mas esse primeiro Silent Hill, ele tem uma questão muito enraizada no fanatismo religioso, em uma seita religiosa, em uma ordem ancestral que cultua uma entidade pagã. Então é um parecer bem diferente do que a gente vê no decorrer da série, mas já deixa enraizado muitos elementos importantes, como por exemplo o lance de como é a Silent Hill particular de cada pessoa ali, né? Como que são esses desdobramentos. No caso, o Harry é um cara tão ligado na filha que a Silent Hill que ele vê projetada ali é essencialmente muito ligada a essa filha. Não exatamente a Cheryl, mas essa menininha que aparece ali na estrada, que aí elas estão conectadas de uma maneira extremamente sobrenatural, profunda. E como que funciona os finais do game? Porque o primeiro Silent Hill, ele tem 5 finais diferentes que vão sendo moldados pelo jogador, dependendo do que acontece ao longo do gameplay. E vale mencionar que um deles é praticamente uma piada com aliens que virou uma tradição da franquia, por assim dizer, né? Silent Hill se inspira em muitos filmes, né? Esse aí é assumidamente no Ed Wood com Planetary from Outer Space e tal. Stephen King, esses fanatismos de filmes como O Homem de Palha, do Christopher Lee, tá tudo ligado ali de uma maneira muitas vezes até explícita demais. E os finais, eles estão diretamente ligados ao que o jogador faz, os itens que ele recolhe, algumas decisões que ele toma de uma maneira, não o que a gente vê hoje em jogo, que ele ramifica diálogos ou coisas assim, é um negócio mais implícito, né? Bom, Silent Hill, primeiríssimo, vendeu mais de 2 milhões de cópias e a nota do game é 86 no agregador de notas Metacritic. Até hoje, o game tem uma legião de fãs, inclusive o Maxon, e é considerado um marco na história dos games e por isso recebeu tantas sequências. A Konami, percebendo todo esse sucesso, não demorou muito para lançar o Silent Hill 2, né, Maxon? Sim.
O 2, ele mostrou como o Silent Hill pode ser muito vasto em proposta, né? Porque todo esse lance do fanatismo religioso, das entidades, deidades, divindades, não existe. É um negócio ainda mais fundo na psique daquele protagonista em específico, né? Dos traumas, das pulsões do James Sutherland, que é o protagonista dessa história, que também é mais um cara comum, ordinário, aí, que trabalha numa loja de conveniência e tal. E aí tem esse disparo que é muito marcante, né? A premissa básica do Silent Hill 2 é uma coisa extremamente impactante, né? Como que o cara recebe uma carta da esposa falecida, de novo pedindo para que visite Silent Hill no lugar que eles tanto gostavam, que aí fica essa linha de raciocínio. Silent Hill é uma cidade resort, turística, que as pessoas iam, e o James levava a sua esposa lá que estava enferma, né? Como uma forma de convalescer, de se recuperar, como a gente vê logo na abertura, que é extremamente marcante. Silent Hill tem aberturas que, rapaz, marcam assim para tudo sempre, especial por causa da música também. E esses 2 primeiros jogos da franquia ainda também tem muita base em enigmas e resolução de quebra-cabeças, né? Você vê isso como uma peça, um dos pilares de Silent Hill? Sem dúvida, tanto que o 2 ele colocou níveis de dificuldade, inclusive para os quebra-cabeças, não só para você confrontar criaturas, que as monstruosidades de Silent Hill são muito icônicas. Aí quem assina é o Masahiro Ito, que é um grande designer de monstros. Ele conta informações valiosíssimas sobre a franquia no Twitter, eu recomendo muito seguir ele lá. E ele desenvolveu um dos monstros mais icônicos no 2, que é o Pyramid Head, ligado diretamente ao James. E os quebra-cabeças são parte fundamental do Silent Hill. O primeiro tinha uns excelentes, você provavelmente se lembra daquele do piano, com um poema envolvendo pássaros, com as teclas do piano. O 2 ele ainda tem isso, né, esse nível de dificuldade a mais. E uma coisa muito interessante do 2 é como cada elemento do jogo está associado as problemáticas, a tudo que é enrustido no James, inclusive o que ele fez com a esposa dele, e uma personagem extremamente importante que surge nessa história, que é a Maria, que é uma projeção da esposa dele, sem todos os recalques, sem todos os problemas e todas as doenças da esposa dele. Lembrando que o Silent Hill 2, o desenvolvimento ainda estava nas mãos da Team Silent. O game fez muito sucesso, atingiu nota 89 no Metacritic e vendeu mais de 1 milhão de cópias em menos de um mês. E aí, é claro, a Konami não esperou muito tempo de novo para lançar uma sequência. Mas antes disso, eles lançaram uma versão estendida do Silent Hill 2 para Xbox, e o game ainda foi relançado em 2006 com um bundle que inclui o Silent Hill 3 e 4, além de um remaster para PlayStation 3 e Xbox 360 em 2012. Mas vale a gente falar um pouquinho dessa versão estendida do Silent Hill 2. Por quê? Sim, porque a gente tem o desenvolvimento da personagem da Maria, né? Porque é muito interpretativo o que ela é. Ela é de fato uma personagem nesse jogo, ela existe. Então essa expansão conta isso, o Restless Dreams, né? Que inclusive chegou no PlayStation 2 na forma do Greatest Hits. E você citou aí a versão HD Collection, que tem o 2 e o 3, é melhor a gente esquecer essa aberração, porque é uma forma da gente acessar esses jogos dos consoles atuais, mas é péssimo, assim, é um remaster horroroso que inclusive teve problemas com código perdido, então teve aquela famosa placa de Silent Hill escrita em Comic Sans, então esse é o nível do HD remaster que eles fizeram, mas não deixa de ser uma forma acessível, né, da gente jogar os jogos, esses jogos tão icônicos lá de trás, mas eu recomendo ir atrás das versões originais. E caso você goste muito, você tem o Born from a Witch, que é um capítulo extra contando a história da Maria. É impressionante. E vale mencionar também, Maxon, que Silent Hill 2 celebra seus 20 anos de existência agora em 2021, em setembro. E por que você acha que o jogo é tão marcante assim nos videogames? Você já falou um pouco sobre isso, mas, por favor, fale mais. São as monstruosidades, a maneira como muito do que o personagem tá transposto nos monstros, desde dos manequins até as próprias enfermeiras, dos stray jackets, pessoas em camisas de força, o Pyramid Head como um executor que é muito interpretativa a figura dele ali, o James punindo a Maria várias vezes no decorrer do jogo, e a figura dele muito icônica com aquele capacete, aquela faca gigante, e os momentos que ele aparece, a forma como a gente chega a desfechos diferentes, como o Silent Hill se molda de acordo com a pessoa, com cenas muito icônicas. A Angela é uma pessoa que foi molestada pelo pai, isso está transposto em chefões, assim. Então, são elementos de jogo um tanto quanto comuns, que estão traduzidos numa narrativa muito pesada, que não era comum de se ver, especialmente em videogame, especialmente em jogos tão populares, assim, de produtoras muito famosas. A Konami no final dos anos 90 e dos anos 2000 era uma das maiores criadoras de jogos que tinha, então não era uma abordagem comum de se ver. A do Silent Hill 1 também não, mas ainda acho que é mais fácil de lidar com divindades e fanatismo religioso do que
a psique humana, com essa parte mais sombria do psicológico, do James, da Angela, da Laura, do Ed, desses personagens que são tão marcantes, projetados no Silent Hill. Um dos motivos, são inúmeros, né? Silent Hill é extremamente vasto. O Hiroyuki Iwako, que é o cara que dirigiu e escreveu, ele é um gênio. Pena que esses caras estão tanto afastados. Muitos deles foram trabalhar com o próprio Keiichiro Toyama lá na Sony fazendo Siren, que é uma franquia de terror bem menos popular, mas particularmente é meu jogo de terror favorito, e muito de Silent Hill tá lá traduzido de uma forma ou de outra. Galera, o Game Shark vai agora para um rápido intervalo, mas logo mais a gente tá de volta para falar do Silent Hill 3, do Silent Hill 4, da ocidentalização da franquia, então não sai daí.